Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Convexo. Esse projeto tomou forma agora. Nasceu, né, mano? Tem uma nova casa. Esse vídeo possivelmente vai ser publicado ainda no meu canal em conjunto com esse, até para tentar alavancar um pouco, trazer um pouco, quem sabe, dos inscritos. Eu espero, né, que você que acompanha o meu canal venha para o canal Convexo também, que é esse projeto onde a gente vai fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Sentar e conversar, olhar sobre uma lente convexa, né? Olhar por um lado, não assim tão convencional os assuntos, né, Filipão? E também tentar dar uma contribuição com o pouco de experiência de vida que a gente tem. Com certeza, a ideia é essa, é dialogar, né? Às vezes até com lentes opostas, né? Exatamente, necessariamente, né? Então isso vai ser muito legal, então não esqueça de dar o like já desde agora. Se inscreva no canal, até porque é novo, né? Então... Inscreva-se no canal, porque esse projeto aqui tá começando agora e a gente tem muitos planos para trazer conteúdos assim que não são tão compatíveis com o formato que a gente estava trazendo no meu canal, que sempre fui eu falando e tudo. Então vocês devem ter observado aí que o canal deu uma flopada de visualização, porque realmente é uma aposta que a gente estava fazendo para tentar aproveitar os 15 mil inscritos que tem ali, só que não deu muito certo, o YouTube não ajudou. Então agora sim, de casa nova, vamos iniciar. E Filipão, hoje a gente já começou com o pé na porta, porque a gente vai falar possivelmente do assunto do momento. É claro, a gente está falando aqui na perspectiva de tecnologia, cultura pop, esse tipo de coisa. Tem muita coisa acontecendo no mundo, coisas terríveis. A gente está num domingo aqui que, enquanto a gente está gravando, pode estar acontecendo alguma coisa que vai definir o futuro da humanidade, basicamente, né? Com base no que aconteceu de ontem para hoje. De antes de ontem para ontem e possivelmente também de ontem para hoje, porque a gente ainda não viu o jornal para não ser contaminado aqui. Então, mais o assunto que vocês já viram aí no título, né? Inteligência artificial. Cara, não se fala de outra coisa nos últimos 5, 6 anos, talvez até na última década, o assunto tecnologicamente mais comentado tenha sido a inteligência artificial chegando para esse uso doméstico mais facilitado. Perfeito. A inteligência artificial é uma coisa que acontece há muito tempo e é usada há muito tempo, só que qual é a diferença de hoje, né? Ela está acessível para todo mundo, né? Então, meus pais falam de IA hoje em dia, né? A gente estava até batendo um papo antes, e meus pais falam de IA e às vezes já até se arriscam ali a utilizar essa ferramenta no seu dia a dia, né, mano? E quando a inteligência artificial começou a aparecer com esse formato de chat, que você consegue conversar com a inteligência artificial, interagir com ela, essas inteligências artificiais generativas e tudo mais, a gente teve, num primeiro momento, uma preocupação muito grande, que foi com a substituição do trabalho humano. Uhum. Então, bem parecido com o mesmo tipo de problema que a Revolução Industrial inaugurou, que é a questão das máquinas ocuparem o lugar de um ser humano fazendo uma determinada tarefa. Então, num primeiro momento, a primeira preocupação é: caramba, eu vou perder meu emprego. Só que o tempo tem mostrado que o verdadeiro dilema da inteligência artificial, ele não reside tanto, ou talvez não principalmente, mas sem dúvida reside nisso também, claro, mas não principalmente nisso. A gente pode entrar no primeiro ponto já, e a galera pode acompanhar aí, que é a terceirização cognitiva. Estamos pensando menos? O cérebro funciona por economia de energia. Se algo pode ser delegado, ele delega. O que antes exigia memorização, leitura e síntese, hoje pode ser resolvido com um simples prompt. A diferença fundamental está entre usar a tecnologia como apoio ou usá-la como substituição. Tem uma pergunta provocativa aqui. Estamos usando a IA como calculadora ou como um cérebro substituto?
Esse ponto já é muito impactante, né, mano? Então já dá linha nessa pipa. O que a gente pensa, basicamente, logo de cara, esse primeiro ponto aqui, a gente usa ali para facilitar o dia a dia. Então, todo tipo de tecnologia, ela vem para a comodidade, né? Isso pode ser trivial, que a gente nem usa hoje mais como tecnologia, mas como o digital. Então, você tem, por exemplo, a estrada é uma forma de tecnologia, né? Você vê, como é que você se locomovia antes, né? Então, estrada, tudo isso traz benefícios para a sociedade. A inteligência artificial não se opõe a isso. Então, quando a gente tem algo para ajudar a gente no dia a dia e usar como suporte, cara, para mim é o Aladdin, né? O mundo ideal, né? Só que aí o que a gente está vendo é o efeito contrário. As pessoas estão substituindo uma atividade motora pela atividade digital. Então ela já não faz mais as coisas que ela fazia antes, né? A gente pode fazer que eu preciso falar um ponto, só que eu vou colocar a carroça na frente dos bois. É importante até a gente entender de onde surge essa discussão, que não são vozes da nossa cabeça. Você já deve ter observado isso, mas existem estudos que demonstraram que, especialmente nos últimos 5 anos, a capacidade de desenvolvimento do pensamento crítico, de elaboração criativa e tudo, tem sofrido um impacto muito severo, porque aquilo que antes demandava do cérebro um esforço de você parar, refletir, elaborar um texto, desenvolver melhor uma ideia, isso tudo parou de ter um estímulo quando você confia inteiramente em delegar exatamente essa função para uma ferramenta digital. Aquele texto que você precisava refletir, aquela grande ideia que você queria ter para fazer alguma coisa, a partir do momento, aí a gente vai voltar aqui no processo evolutivo humano, a partir do momento que uma necessidade deixa de ser uma necessidade, uma atividade deixa de ser uma necessidade, pode ser. Você não precisa mais se esforçar fazendo aquilo. A tendência que nos trouxe até aqui, evolutiva, de desenvolver a nossa capacidade, ela deixa de existir. Porque você consegue simplesmente não se preocupar mais com aquilo. Então o seu corpo, o seu cérebro entende. Eu não preciso mais me esforçar para fazer isso, para desenvolver melhor essas conexões, e isso gera automaticamente uma preguiça cognitiva, um emburrecimento, que é a consequência mais imediata, mas a longo prazo a gente tem consequências que são mais graves do que esse emburrecimento. Até aquele vídeo, pode falar. Ah, não, eu queria falar uma coisa que você estava falando, que eu lembrei aqui que a gente não conversou antes, que é, qual foi a última vez que você ligou para fazer um pedido? Porque, por exemplo, de comida, a gente já era muito bom. Quando o delivery a gente ligava, certo? Eu sabia de cabeça, por exemplo, o número da Domino's. Então, para ligar. Então, a gente não tem mais esse tipo de memorização, porque não é usado. Então, deixa de ser aquele negócio, né? Tá ocupando... É um móvel que está ocupando só espaço. Ele não é útil, né? E o cérebro vai descartar isso. Porque eu não preciso gravar mais. Todas as formas de tecnologia que foram aparecendo substituíram algum tipo de necessidade que antes existia. Então, a calculadora. Para que eu vou ter que ficar aprendendo esses cálculos? Muita gente já fazia esse questionamento. Uhum. Não, eu vou usar a calculadora. Então, eu dispenso uma parte da minha preocupação porque tem um dispositivo que vai fazer aquilo. A mesma coisa, para que eu vou gravar o telefone se eu posso acessar ali? Eu tenho essa informação disponível. Eu não preciso guardar um espaço da minha mente que disputa tanto espaço hoje com o volume de informação, se eu sei que aquilo está registrado em algum lugar. E aí, é interessante, Felipe, porque a gente estava falando sobre isso antes, a gente já está tendo esse problema no meio de um outro problema,
que é o volume enorme de informação que disputa pela sua atenção o tempo inteiro, que é a geração dopamina. Você tem milhões de informações sendo jogadas na sua tela a cada rolagem. Isso sem falar do entretenimento. Então, não são apenas notícias, tragédias, tensão política. Não, você não está falando só disso. Você tem esse mundo real acontecendo e você sabe de tudo quase que simultaneamente. E você ainda tem um mundo ficcional. Então você acompanha uma série, você acompanha uma banda, você acompanha um anime, você acompanha seja lá o que for. E isso tudo tá disputando espaço ali. Então, cara, é um super estímulo constante. Então você já pega esse problema, que é essa geração acostumada a não ter momento absolutamente nenhum de tédio, com o fato de, olha, você precisa fazer isso daqui. Ah, não, eu não vou fazer isso, não. Chat. Uhum. Então, cara, isso é problemático demais. E a gente tem vários exemplos pra dar sobre isso. Sim, e uma coisa que... o canal é novo, mas a gente já tá fazendo uma série de vídeos, né? E eu sempre cito a minha filha aqui porque ela é um grande laboratório que eu tenho, porque, obviamente, ela tem 6 anos e ela não tem ideia de como é a vida sem tecnologia, né? Então, muitas vezes eu e a minha esposa, a gente tira... delimita, né? O uso, o tempo das coisas. E aí ela vira pra mim e fala assim: papai, eu tô entediada. Eu falo assim: pô, que bom, filha. Vai procurar alguma coisa pra fazer. Entendeu? Então, porque eu tento, pelo menos ali, dar a minha contribuição pra que ela tenha acesso a coisas. Então, por exemplo, daí sai as melhores coisas, né? Eu posso contar uma experiência aqui rapidinho. A minha filha, ela pega uma folha A4 em branco e ela faz tiras. Então ela conta uma história em tiras, né? Como se fosse um quadrinho. E ela nunca leu o quadrinho, até porque ela tá começando a ler agora. E aí ela corta essas tiras e coloca em ordem. E ela coloca aqui em cima e vai descrevendo a cena que ela desenhou como uma história. Entendeu? E eu tenho já algumas dessas guardadas e, cara, isso é fantástico. Porque, olha só, ela tava, há pouco tempo atrás, ela não sabia o que fazer, porque ela não podia ver televisão, ela não podia jogar videogame, ela não podia ver o celular, ela precisava de alguma coisa. E gera essa ansiedade. Depois de um tempo ela para, senta, começa a colocar as coisas no chão e tal, e aí ela cria uma história. Então, por exemplo, qual foi a última vez que a gente se propôs a escrever a nossa própria história, a fazer alguma coisa manualmente, né, mano? Isso que você falou tá conectado diretamente com aquele exemplo que a gente deu antes. Eu não sei qual a faixa etária das pessoas que vão começar a acompanhar o nosso canal, mas eu presumo, com base ali nas métricas que o YouTube fornece, que vão ser pessoas mais ou menos da nossa faixa etária, mas pegando também uma galera ali de 18, 17, talvez 16 anos. Você que está assistindo esse vídeo muito provavelmente lembra de quando a internet doméstica se popularizou, a partir ali de 1996, 97, aqui no Brasil, já mais ali nos anos 2000, sim, a revolução que foi, tanto no entretenimento, tipo jogos, não vou comprar o jogo, eu vou baixar o jogo. Você tem o crack do jogo tal, vou craquear o jogo, enfim, aí a gente já tá falando até de outra coisa. Mas você tá entendendo, a gente já falou aqui sobre locadora, o filme, eu vou esperar o filme sair no torrent, vou baixar o torrent. Só que tem um outro fenômeno associado a essa facilidade de acesso à informação, que foi o exemplo que a gente estava falando ali agora. Antigamente, você vai fazer um trabalho para escola, para faculdade, seja o que for, aquilo demanda um tempo de investimento, de aplicação, de você aprender de fato, ou pelo menos tentar, sobre aquele assunto, para você produzir alguma coisa sobre aquilo. E aí, com a popularização da internet doméstica, você já tem o fenômeno do Ctrl-C, Ctrl-V. Que é a galera que, eu tenho um trabalho sobre isso, não tem problema. Eu não tenho trabalho. Uhum. Porque alguém já fez esse trabalho. E aí eu vou entrar lá, eu vou copiar aquilo, em muitos casos sequer ler o que foi colocado, vou copiar e vou colar. Algumas pessoas ainda tinham o trabalho, né, de copia, mas não faz igual. Então, mudar a ordem dos parágrafos para não ficar muito evidente, porque senão chegam 15 pessoas com o mesmo trabalho, né, que Sim. copiaram lá do terceiro resultado do Google,
Isso acontecia demais. Ou do KD, essa aí pra quem... Essa nem você lembra. Não. Aí, agora ficou Nunca pesado usei o pra KD, mim. é. Eu sou de 90, o Felipe é de 93, né? 94. Então, algumas coisas, né? Nessa curta janela já tem a diferença, mas o KD era um site de buscas, né? Tipo um Google, se eu não me engano, ele era nacional, não era uma tradução, não. Ele era nacional, eu não tenho certeza, vou buscar essa informação. Mas enfim, aparecia lá, então a chance de uma galera copiar o mesmo resultado era muito grande. Você imagina hoje, com a inteligência artificial, que pode produzir coisas diferentes com base na interação que você tem com ela e no comando que você dá, você tem um problema enorme, que é exatamente esse. Você não estimula mais o seu cérebro. Além do lance da leitura, que as pessoas já não leem, o Brasil é um dos países assim, cara, que tem uma crise, né, cultural muito profunda, que é uma população que não lê, cara. Não lê. A pessoa tem preguiça de ler uma publicação que você faz. A galera não assiste um vídeo que você coloca, cara. Um vídeo de 10 minutos. Eu tenho diversos vídeos no canal que a maior parte das perguntas que eu recebo, eu falei no vídeo. Então é uma preguiça mesmo intelectual, porque não é nem só de leitura. O cara não tem paciência de ver o vídeo até o final, um vídeo de 10 minutos. Ele começa a assistir o vídeo e pergunta uma coisa que você falou categoricamente. Tipo, isso você encontra no lugar tal e o preço é esse. Quanto você pagou? Onde eu encontro? Literalmente esse tipo de coisa. Então, isso é um reflexo que você já traz dessa revolução tecnológica e agora toma proporções inimagináveis. Estratosféricas, né? Porque aí você mata qualquer tipo de... A gente até tava falando sobre isso. Você não precisa mais saber as coisas. De nada. Você não precisa saber de nada. Né? Então, tem... É porque eu vou dar um exemplo muito específico aqui. Eu queria dar outro exemplo. Mas, enfim, tem uma larva em Angola que é o catato. Que faz um prato. É uma comida típica. Pô, já começou interessante isso. Quero ver pra onde vai. Não, então, aí é uma... Ela ficou muito famosa aqui no meio da internet quando um grupo de angolanos foi descoberto pela galera do Maromba lá, e eles faziam um milagre com nada. Então, os caras tinham físicos incríveis e tinham pouco acesso à alimentação, né? Ah, não, o que você tem aí? Pô, a gente come catato. O que é catato? Aí começaram a procurar. Então, meio que deu uma polêmica até em Angola, porque falaram, ah, não, vocês estão gourmetizando a pobreza e tal. Porque além de ser um prato, uma proteína mais barata, que é uma larva de uma borboleta, mas além de tudo é uma comida típica. É uma coisa histórica. Então tem uma certa cultura ali, né? Não é só a escassez. Vem mas se tornou um prato cultural. O que eu tô querendo dizer com tudo isso? Por que eu tô falando isso? Porque a galera começou a pensar, ah não, porque tem mais proteína que o frango, e não sei o que. Não, chat, quanto de proteína tem o catato? Aí o chat dá um número exorbitante tem, sei lá, 32 gramas de proteína a cada 100 gramas do catato. Mas assim, da onde o chat tirou isso? Ele tá só... E as pessoas começam a replicar que tem mais proteína. Pode até ter. É um alimento muito proteico. Isso para quem gosta de exercício é muito importante, né? Mas aí você começa a replicar. Aí já teve eu comecei a ver uma série de vídeos. Teve um que ela respondeu que tinha 47 gramas de proteína. Então, mas não tinha 30, não ou 28. Só que aí vai passando para frente. E aquela desinformação, você não pega uma fonte confiável, você não... É a famosa segunda opinião. Você não tem a segunda opinião, você não faz um teste de pares, né? Você não confronta aquilo com nada. Exato. E você também não ajuda o algoritmo a falar, olha, essa informação tá errada. Vou dar um segundo exemplo. Eu fiz uma pergunta pro GPT e uma pro Gemini, né? Qual foi a primeira sede do Clube de Regatas do Flamengo, né? Onde foi? E o GPT me respondeu que era na Gávea. E o Gemini me respondeu que a primeira sede foi ali no Flamengo. E aí eu corrigi o GPT falando, não, olha, não é. Ah, você está certo e tal, não sei o quê. Então, onde é que eu quero também chegar? Qual é o perigo disso? Pô, eu vou pegar só essa informação aqui, você acaba... Vou passar pra frente uma que já iniciou errado.
que não é isso. Pode parecer bobo, mas a gente pode escalar isso para coisas graves, né? Hoje em dia a gente vive uma crise da desinformação gigante, que você começa a jogar informações na inteligência artificial. Eu sei que não tá muito no nosso tema aqui, mas, cara, tem o deepfake, que a galera faz vídeos. Então tem vídeo, cara, de políticos, de pessoas falando coisas que eles não disseram, né? E as pessoas começam a jogar isso em grupo e espalha. Ai, tá vendo? Isso aqui é ladrão, tá vendo o que ele acha, entendeu? Pô, ele apoia não sei o que. E o cara nunca disse isso. Não só de pessoas públicas, não só de político, no caso, pessoas públicas no geral, mas o que eu quero dizer assim, isso acontece também com, assim, CPF, uma pessoa comum, sim, entendeu? Pegar um vídeo do Felipe e manda pedindo dinheiro, enfim, aí já são outras... Eu não queria dar esse exemplo porque tem caso problemático ao extremo, que a pessoa consegue fazer um vídeo da pessoa... adulto, por assim dizer, né? Pra gente usar o melhor dos termos aqui, e você começa a extorquir essa pessoa. Fala assim, olha, eu vou divulgar isso daqui. Ah, mas eu não fiz. Quem é que vai acreditar em você? Isso é gravíssimo. Isso não é feito com IA, isso né? É terrível. Agora, tem um ponto muito importante do que você falou, Catato, né? Catato, sobre isso, que é a confiabilidade da informação que a inteligência artificial passa. Quando pouca gente faz isso, a gente acabou de falar aqui sobre o problema de leitura, mas se você for ler os termos de uso e tudo, ou mesmo se você conversar com a própria inteligência artificial, ela é honesta o suficiente para dizer que ela produz a inteligência generativa. É isso mesmo, né? Generativa. Ela pode produzir coisas que não são necessariamente reais. Então, o comando que você passa para ela é muito importante para os parâmetros que ela vai utilizar na informação que ela está gerando para você, ou no conteúdo, seja visual, que ela está gerando para você. E quando você coloca os parâmetros que você quer, você vai ver que os resultados são muito mais enxutos. Exatamente porque você balizou os limites do que ela pode usar como fonte de informação. Exemplo, eu quero saber informações sobre tal coisa. Use somente sites oficiais, fontes de informação oficial sobre o assunto. Então, o simples fato de você acrescentar uma linha, às vezes, no código do comando que você está passando, já vai evitar, talvez não corrigir, mas evitar um potencial problema como esse, né? De informações que ela vai simplesmente produzir, porque ela precisa atender uma demanda, que foi o pedido que você fez, e ela não tem uma base de informação para responder aquilo. Então ela vai produzir com base na razoabilidade do que ela acha que matematicamente faz sentido para a quantidade de proteína que tem a cada 100 gramas de catar. 32, 47... é razoável isso, porque desse outro inseto ou dessa outra larva é tanto, e aí eu acho que um número médio é esse. E ela vai te passar aquilo e você vai aceitar. Então, isso é terrível. Mas isso pode ficar ainda pior, Felipe, quando você tem profissionais utilizando a inteligência artificial para fazer diagnóstico, para fazer laudo pericial, para estabelecer projetos, né, de arquitetura, de engenharia que podem provocar desastres, né, de engenharia civil, enfim, cara, isso quando a gente não está falando aqui de tirar vidas, né, como já aconteceu também com o uso de inteligência artificial para fazer diagnóstico, para fazer leitura de exame. Cara, isso é uma coisa que hoje tá absolutamente fora de controle. Não tem, apesar, né, dos códigos de ética das profissões terem ali parâmetros claros, se você já tinha problemas sem esse tipo de ferramenta, e você não tem como fazer um controle disso, não tem alguém ali fiscalizando cada profissional e a maneira como ele usa a inteligência, não tem. Cara, isso é uma coisa terrivelmente problemática. Porque o cara simplesmente pode pegar e usar, como já ficou escancarado em alguns casos que vieram à tona recentemente, de juízes, desembargadores usando a inteligência artificial para fazer ali uma sentença, para desenvolver uma tese, para defender um determinado artigo ou código. E o cara não tirou nem o comando da parada, o Ctrl+C, Ctrl+V na sua essência. Tá lá o comando que ele deu, o parágrafo que ele escreveu e o parágrafo que a inteligência artificial produziu.
Então, para onde isso vai caminhar? Isso nos leva para o segundo tópico. Pode. Então, o segundo tópico aqui, criatividade em risco ou em transformação. A criatividade nasce do esforço, do erro e do bloqueio criativo. Se pularmos essa etapa, enfraquecemos o processo formativo. Por outro lado, a inteligência artificial pode acelerar testes, organizar ideias e liberar tempo para a criação mais profunda. Aí a pergunta, a proposição é: será que a inteligência artificial ela vai matar ou está matando a criatividade? Ou ela vai apenas mudar a maneira como a gente utiliza ou onde a gente despende essa criatividade? A gente falou no início, né, do medo da profissão. Então muitos artistas, designers estavam falando, pô, caraca, acabou, né? As pessoas não vão mais utilizar esse profissional. Dubladores, advogados, exato. E aí você tem até eu tava vendo um prompt de um profissional ele é ilustrador, né? Cara, é impressionante. Assim, aquele nível de conhecimento, porque a pessoa sabe fazer, aquele nível de prompt, nós que somos comuns, né, não somos especialistas naquela, a gente nunca vai chegar. Então, até o resultado que essa pessoa chega é melhor do que o resultado que a gente pode chegar. Porque ele sabe, não, olha, isso aqui corta. Então ele vai direcionando o software, né, a ferramenta, para exatamente agir como um aliado dele, né? Eu até dei um exemplo antes da nossa conversa, e a gente repete isso muitas vezes porque a gente conversa, né? Então a gente está repetindo aqui uma coisa que a gente faz naturalmente, por isso você pode deixar o seu like. Não só por isso, né? Por todas as outras coisas. Eu estava tendo uma aula de programação, e o professor estava dando um exemplo que quando ele trabalhava, né? Ele ainda trabalha, mas né, há muito tempo atrás, né? Ele tinha que, às vezes, revisar um código muito grande, a noite inteira revisando aquele código. Porque, quem sabe de programação, né? Alguns parâmetros que você coloca ali, você mata o código inteiro e dá um erro e você não... Putz, o que eu fiz de errado, né? Então, às vezes é um ponto e vírgula, né? Enfim. Às vezes é um detalhe muito pequeno. E aí ele ficava horas e horas revisando isso. Às vezes, caramba, tinha que entregar e o prazo era curto. E hoje em dia, com a inteligência artificial, você pode simplesmente pegar todo o código, colocar lá, ó, procure erros e falhas, ou, né, revise. E aí ele já, mostra que, caramba, economizou horas de trabalho, né? E tem a pessoa que não sabe nada, não tem nenhum tipo de parâmetro, vai, vou fazer aqui... Use a linguagem de computação tal e faça um código assim. E aí você vai ter, né, os dois meios, né? A pessoa que não sabe nada e vai tentar achar, e o cara que usa aquilo ali pra ajudar no dia a dia dele, na profissão dele, né? Você estava falando do exemplo da Naya sobre o tédio produzir um estímulo criativo, uma necessidade de produzir alguma coisa. E aqui esse segundo ponto fala sobre exatamente esse tipo de sentimento e de momento que você precisa viver para desenvolver melhor a sua ideia, o seu senso crítico. Quando você tem a gente até estava falando antes sobre as crises, os bloqueios criativos que você vê grandes artistas falando sobre, roteiristas, escritores, produtores artísticos, musicais e tudo. E existe um ponto em comum que a gente destacou ali, que é exatamente nesses momentos de bloqueio criativo, quando você fica estagnado e você se permite avaliar tudo que você já produziu e falar, caramba, o que está faltando? Que você vai produzir, às vezes, a maior virada de chave, aquilo que é a peça central, muitas vezes, do sucesso de uma coisa que você está fazendo. E isso tudo vem necessariamente desse bloqueio, desse tédio, desse momento que você precisa aplicar a sua mente, o seu coração, você parar e se dar tempo, você dedicar tempo naquilo dali. E aí você consegue realmente estimular a sua mente,
Então, cara, isso para além desse assunto de inteligência artificial, isso é uma coisa que deve se aplicar para qualquer tipo de ferramenta. Se uma ferramenta deixa de ser uma ferramenta, não é você mais que está usando. Entendeu? Tipo assim, aquilo não é mais uma ferramenta. Perfeito. Se ela tá fazendo por você, você não é mais o artista. Você não é mais o autor daquilo. Então tem uma diferença muito grande de onde você encaixa a inteligência artificial nesse processo. Caso contrário, não é mais exatamente o que eu acabei de falar. Não é mais uma ferramenta. Sim. Você está delegando à inteligência artificial a função de artista, de produtor daquela obra. Exato. E aí, aquele medo da inteligência artificial, da IA, substituir o profissional, nesse caso, você está se substituindo. Deliberadamente. Né? Não faz isso. Entendeu? Você mesmo tá entregando, né? Não, cara, olha, eu não preciso fazer isso. Você pode fazer por mim. E tem duas coisas legais nisso que você falou. Eu tava vendo um podcast de um compositor que compôs muita música sertaneja, né? E aí ele, dos anos 90, naquele boom da música sertaneja, né? E ele falava que às vezes, cara, empaquei numa ideia, eu não sei como resolver isso daqui. Aí ele falava assim, cara, eu ia passar um café, ia sentar, ler um jornal, fazer alguma coisa, porque aquilo que eu tava travado, eu precisava às vezes só esparecer, acalmar aquilo, entrar. E às vezes eu pegava o violão e resolvia muito rápido. Eu falei assim, cara, de onde veio isso e tal? Porque às vezes esse momento é muito importante, né? E numa sociedade que a gente vive hoje, que é tão... Não pare. Continue, faça isso, produza, não sei o quê. Isso é até um contrafluxo que a gente tem que fazer, né? Um esforço que seria natural, mas hoje a gente tem que lutar contra. E um outro exemplo de composição e música, né? Que tô falando desse ponto de parar, de bloquear numa ideia. Ele contava, bloqueei aqui, não sei o que fazer. Aí eu ligava para um outro amigo que é compositor. Cara, quer fazer uma música comigo? Então, olha, eu tô aqui. E aí a pessoa trazia uma coisa que não estava fora da sua lente, né? Então isso, cara, é fantástico, né? Eu sei que você tá pensando em alguma coisa. Não, é fantástico e necessário. Isso é construção coletiva. Isso é cultura de sociedade. Comum. É comunidade produzindo. A cultura é a produção de uma sociedade, de uma comunidade. Isso que é cultura, é aquilo que você cultiva junto. Hoje é só pérola, tá? Pode anotar, pega o caderno aí e anota. Anota no caderno, não é no tablet não. A gente tá usando o tablet aqui, mas você pega um caderno aí. Mas eu anoto. Eu tava até mostrando pro Felipe ali do lado do computador, eu deixo, cara, um caderno. Isso, além de ser uma terapia, você anotar as coisas, isso demanda de você também um tipo de esforço, né? Do que você tá aqui falando alguma coisa para o WhatsApp, digitar, enfim. Tudo isso faz parte dessa questão do imediatismo que a tecnologia facilita. O ser humano já é imediatista. Ele tem essa necessidade de ver as coisas se concretizando muito tempo e querer saltar etapas. Calma. Dá tempo às coisas. Você falou sobre parar, passar um café e tudo. Isso é muito importante na construção. Eu não vou nem falar de formação de caráter, porque quando a gente está falando aqui de personalidade, você pode ser muito paciente e ser mau caráter. Então, assim, não está diretamente associado. Mas você vê que existe um denominador em comum entre pessoas que respeitam o tempo. Né? Essas pessoas tendem a ser pessoas melhores em todas as áreas, porque você entende que as coisas são um processo, que você não pode saltar etapas. Então, quando você respeita o processo, você aprende a respeitar as outras pessoas e não querer exigir delas uma coisa que não faz parte do processo natural delas. Vamos lá, não, você tem que fazer isso. Existe sim uma demanda muitas vezes, especialmente no contexto profissional, de que tem um prazo, tem uma coisa. Não é disso que eu tô falando. É de você não respeitar o tempo de uma pessoa, às vezes de digerir um sentimento, de tomar uma decisão importante.
porque você já não está acostumado a respeitar etapas na sua vida. Então você quer que as coisas se atropelem, que se resolvam mais rápido do que deveriam, ou você não tem paciência de deixar uma ideia sendo cultivada ali numa incubadora, né? Calma, vai passar um café, vai tomar um banho, dorme com essa ideia. Amanhã ela pode estar madura. Quantas vezes eu tô escrevendo o RPG e fazendo ficha de personagem, tudo, inclusive RPG é uma terapia maravilhosa de estímulo da mente, de criação de histórias coletivamente. Às vezes você empaca em alguma coisa ali e eu falo, cara, beleza. Hoje eu já fiz muito, já escrevi muito, já pensei, no dia seguinte você olha pra mesma coisa e você tem uma perspectiva diferente. Às vezes você muda o que você escreveu, às vezes você escreve o que estava faltando, né? Tem uma situação no meu trabalho que eu vou fazer uma adaptação aqui pra, né, poder contar, é que uma pessoa no meu trabalho me deu uma notícia e uma decisão para eu tomar. E eu acho que ele percebeu pela minha cara que eu tava pensando. E aí ele usou exatamente a frase que falou assim, pensa, me responde daqui a pouco. Pô, era só o que eu precisava, às vezes eu precisava de respirar, né? E aí, algumas horas depois eu fui lá, não, perfeito, é isso. Entendeu? Justamente por isso, porque a pessoa percebeu que essa decisão merecia um tempo, né? Tipo assim, e não que, não, assim, calma, organiza sua mente, faz o ajuste que você precisa fazer e segue. Né? A gente pode... Vocês têm alguma coisa mais a... Tem uma coisa então, só pra acrescentar ao que você falou. A gente tá ali na marca de 38 minutos, então deve estar 36, por causa da diferença. Sim. Eu ouvi alguém falar, não vou me recordar quem agora, mas é uma frase, uma citação famosa também. Então é minha. Provavelmente. Sempre que te for oferecida uma proposta que não te dá tempo de decisão, a resposta é não. É claro que existe exceção para quase tudo na vida. Não, eu entendo. Mas se alguém tá te fazendo uma proposição que não te permite refletir sobre isso, não, você tem que decidir agora. Se você não tem tempo de avaliar aquilo adequadamente, é muito provável que a resposta mais adequada seja não. Porque eu não consegui avaliar, então tudo pode acontecer de uma decisão que não é avaliada. Sim, perfeito. Pode acontecer o extraordinário, maravilhoso, que é extraordinário pode ser bom ou ruim, né? Então pode ser uma coisa extraordinariamente ruim. Mas, entende? Então as coisas precisam de tempo. Como eu falei, pra tudo tem exceção. Sim. Lê, por favor, mano, que eu já li o segundo, ó. A gente meio que falou exato. isso. Eu ia deixar isso pra depois, mas enfim. A formação das novas gerações. Muitos jovens nunca precisaram pesquisar profundamente ou desenvolver pensamento crítico sólido. A educação precisa decidir se irá proibir a tecnologia ou ensinar o uso responsável consciente. Que tipo de mente queremos formar? Né? A pergunta provocativa. A gente deu um leve... A gente fez menção a esse tópico, mas é impossível eu não falar da minha filha, né? Que isso que é lei. Só que é aquela coisa, né? O laboratório... E como ela tem 6 anos, tudo é muito novo. Absolutamente tudo é novo, né? Isso é fantástico, porque você pode... eu faço muito isso, né? Tento olhar com a ótica dela. Porque se você abstrair e usar a sua cabeça hoje, você fala, que saco, não sei o quê. E aí você acaba matando uma experiência da criança, né? Tipo, caramba, o mundo tá acontecendo, né? Eu tô interagindo pelas primeiras... Essas são as minhas primeiras vezes, né? E agora falando sobre educação, como a gente falou aqui, eu acho que tudo tem o seu meio termo. Numa educação primária, na formação, é importante que o orgânico, nesse caso o orgânico não seria a palavra certa, né? Mas o tátil, né? Tátil, perfeito. O caderno, escrever, desenvolver essas mecânicas que a gente que já cresceu já desenvolveu, eu acho que é uma opinião.
você não pode substituir pela tecnologia. Eu acho que é prejudicial. Eu já vi, até, se eu não me engano, acho que era num programa do GNT, né, uma professora pedagoga explicando esse movimento de pinça, até tinha um médico também, pediatra, falando que esse movimento Processo aqui, evolutivo. exato, é muito importante, por isso que a educação, ela tem essas etapas de Os você... opositores, né? Exato, isso aqui, cara, é o que separou a gente, o que fez a gente estar aqui hoje, né? Exato. E que o medo da gente regredir é grande, né? Mas que tudo isso, cara, por enquanto, é insubstituível, porque você não pode trocar essa experiência de escrever ali no papel e tal, desenvolver. E eu dei o exemplo da história, eu poderia dar agora, né? De você incentivar a ter a criatividade aflorar, né? Então, ali, pô, vou escrever aqui, vamos criar uma história, vamos criar coisas lúdicas, né? Pô, vamos escrever aqui. Um passatempo que eu tenho muito com a minha filha é desenhar, então eu boto eu sou péssimo em desenho. De todas as qualidades que eu tenho, o desenho é uma que eu... Cara, pelo amor de Deus, assim, de todas as habilidades, eu falei qualidade, mas todas as habilidades que eu poderia ter, o desenho é que não vim, cara. Eu desenho um bonequinho de palito horrível. Então a gente bota aqui no celular uma figura pra gente desenhar, vamos desenhar e tal, a gente desenha. Enfim, esse tipo de interação, cara, é muito legal, né? E sobre essa coisa de formação, você vê, a gente até falou isso no vídeo da evolução dos videogames e tudo, da nostalgia, que é aquela fase em que você via claramente, até refletido nos desenhos, nos filmes, o tempo das coisas. Eu falei sobre saltar etapas aqui e tal, os assuntos são relacionados assim à última instância, porque quando você tem essa experiência em que você permite a criança a desafiar esses sentimentos, você explorar isso. Ah, mas eu tô entediado. Papai, eu tô entediado. Mas por que você tá entediado? Porque existe uma gama de coisas disponíveis para fazer que você não explorou. Porque você ficou condicionado a entender que o entretenimento ele está associado a alguma forma de tecnologia. Então, se não tem a televisão, se não tem o desenho, se não tem o jogo, mas quem disse que isso é a única alternativa? Alguém disse. Uhum. Ou alguém fez parecer que é isso. Porque naturalmente o ser humano procura formas de entretenimento. Seja desenhando na caverna, seja jogando pedras no rio, de uma forma mais elementar, primordial, até chegar ao passo de você conseguir desenvolver jogos e brincadeiras com pedras. Então, é da natureza humana procurar formas de entretenimento. E quando você se depara com uma dificuldade dessa produção natural, significa que existe alguma coisa fora da ordem evolutiva aqui. Porque a tecnologia tem essa função de facilitar a vida, de tornar mais cômodas tarefas que antes dependiam muito mais de um esforço. E do outro lado você tem também, muitas vezes, essa incapacidade que deriva exatamente de uma substituição, que nesse caso é uma substituição, não vou falar necessariamente intelectual, motora, cognitiva, mas passa por isso. Porque você vê crianças hoje que têm uma dificuldade enorme de socializarem, principalmente pré-adolescentes. Eu acho que durante a fase mais ainda imatura, quando você ainda tem aquela pureza, aquela fragilidade, você vê crianças interagindo com mais facilidade. Brinca e corre e tal. Conforme você começa a transicionar, eu já observo que os pré-adolescentes têm uma dificuldade enorme de sentar e ter uma forma de convivência fora das redes sociais, do entretenimento digital, muito maior do que a nossa geração teve. Que a gente pegava qualquer coisa, cara, uma revista e sei lá, vai bater bafo, a galera que não deve nem saber o que é isso, e trocar alguma coisa, ou simplesmente sentar e conversar. Então,
eu fico muito feliz, cara, quando eu vou a algum lugar e eu vejo adolescentes, pré-adolescentes e crianças conversando ou se divertindo de alguma outra forma, de preferência praticando um esporte, uma atividade, mas fazendo qualquer outra coisa que não seja vinculada à tecnologia, porque você está falando de desenvolvimento humano. Uhum. Tem uma coisa muito legal que você falou, deu o exemplo da criança. Recentemente a gente foi à praia e aí tinha uma criança brincando sozinha, do nosso lado, e aí a Evelise, que é a minha esposa, ela falou assim, vá lá, chama ele pra brincar. E aí a frase foi muito boa. Oi, eu sou a Naya, quer brincar comigo? E aí, mano, eles fizeram um castelo de... As pessoas que estavam caminhando... O pior é que eu imagino a Naya falando isso. Exato, e o garoto lá era um pouquinho mais velho que ela, mas, mano, fizeram vários morrinhos de areia que era castelo, fizeram um rio que a água tava vindo, né? Aí cavaram um buraco e tal. Cara, mas passaram horas naquilo ali. Aí água voltava ali, balde, não sei o que. Cara, crianças que nunca se viram e que nunca mais vão se ver. Provavelmente, né? E então, esse tipo de interação, de brincadeira ali, cara, aquilo não tem como substituir se você ficar sentado aqui do lado da pessoa e... Não, e você me falou, tá faltando a cerejinha. Sim. O comentário que vocês fizeram, olhando pra isso, você me contou isso. Então me conta, porque eu tenho uma péssima memória. Me lembra. Não sei se foi você ou se é a Evelise que falou. Ninguém sentiu falta de telefone. Ah, tá, fui eu mesmo que falei, verdade. Eu falei pra ela, eu falei, e ninguém tá sentindo falta de celular. E detalhe, ela ficou horas na praia pra ir embora, foi né? Vem, não sei o quê. E em momento nenhum pediu pra ver um vídeo, pediu pra ver desenho, pediu pra ver o celular. Cara, absolutamente nada nesse dia fez falta. Nada de tecnologia fez falta ali, né? Na verdade, eles tinham tudo que precisavam. Balde de plástico, colher, água e areia. Eu vou aproveitar aqui que a gente já tá se encaminhando pro final do vídeo, pra deixar uma sugestão aqui, cara, que é o seguinte. Assim como já é conhecido de todos, né, que a atividade física tem diversos benefícios, mas um deles que muita gente fala é como é importante você ficar cansado fisicamente, não porque você trabalhou demais e tudo, não, mas porque você dedicou tempo a fazer uma atividade física e você fica cansado e isso gera um bem-estar muito grande. Né, de você se cansar tendo feito uma atividade física, isso faz muito bem pro seu corpo, pra sua mente. O mesmo tipo de recompensa você tem com o esforço intelectual. Então, cara, quando você pega um livro, às vezes um livro difícil, nesse caso mais especificamente do esforço, um livro difícil, porque tem leituras que são só prazerosas e tá tudo bem. Leia, de qualquer forma, leia. Não, é importante. Leia qualquer coisa, leia. Mas desafie-se a pegar uma literatura um pouco mais sofisticada do que você está acostumado, um livro que exija mais de pensamento crítico e de avaliação e de você refletir depois sobre aquilo. Você também tem uma recompensa espetacular, cara. Porque você faz aquele esforço e depois você vê claramente, além do benefício mesmo intelectual, do aprendizado e tudo, você tem uma recompensa física daquilo. Uhum. Né? Quando você passa daquela fase ali do esforço e do sacrifício, tem uma recompensa física. E isso, cara, é espetacular. E é essa, essencialmente, a questão mais importante aqui da substituição de uma ferramenta para deixar de ser uma ferramenta e ser a produtora inicial, intermediária e final de uma tarefa que você está fazendo. Né? Então você desloca a ferramenta do lugar dela. E isso tem prejuízos em todos os níveis, né? E o objetivo desse vídeo aqui é exatamente falar sobre isso, cara. Você precisa entender o lugar que a inteligência artificial vai ocupar para que você não passe a ser uma pessoa simplesmente que não pensa. E aqui, só para deixar uma sugestão de vídeo também, relacionada a esse emburrecimento, que é o da Ju Beneduzzi, eu acho que esse é o nome, eu vou deixar linkado aqui, que é um vídeo que fala sobre a leitura e sobre o emburrecimento da sociedade, que é um problema que você vê na prática, pessoas que não têm a capacidade de interpretar um texto
curto o analfabetismo funcional generalizado, né, de uma geração que não se dispõe a ler nada, a refletir sobre nada. Tudo são textos prontos e tudo é muito rápido e tudo superficial, não tem profundidade, não consegue elaborar uma ideia, não consegue discutir um tópico com propriedade, não tem ferramenta argumentativa, não tem nada. São discursos vazios e tudo é muito superficial. É triste você escutar muitas pessoas conversando ou tentando defender um ponto quando tem um ponto a ser defendido. Então... É grave. É grave. É. O grande lance que dá medo nessas coisas é porque a pessoa torna-se vulnerável para qualquer tipo de manipulação, para qualquer tipo de... Cara, eu não vou nem querer ser muito, porque senão a gente... Você já até, como a gente se conhece, a gente já sabe onde vai se chegar. Mas, cara, principalmente para você não ser levado, para você pensar com a própria cabeça, isso é muito importante, né, cara? Você ter a... Cara, houve uma coisa... Tá, peraí. O que isso quer dizer? O que essa pessoa quis dizer com tal coisa? O que é isso? O que é esse termo? Por isso que a leitura mais desafiadora é boa, porque, cara, às vezes você fica na ânsia de ler. Mas, cara, às vezes numa página tem 5, 6, 10, 15 palavras que você não usa. Ou às vezes que você não conhece. O que quer dizer tal coisa? E, pô, óbvio que você não vai procurar no dicionário, né? Vai lá, faz uma pesquisa, o que essa palavra tá... Pô, legal, ela pode ser usada nessa e nessa... Construção. Exato, e nessa situação. E aí você vai construindo o seu próprio... a sua própria caixa de ferramenta. Você vai para uma parede, você não vai com suas mãos, né? Você tem... Depende do que eu vou fazer, eu preciso de martelo, eu preciso de alguma coisa... Isso do figura lúdica, né? Para a gente entender que a gente precisa aumentar o nosso vocabulário, o nosso repertório. Né, mano? Isso é muito importante. Repertório de tudo, de palavras, de assuntos. Cara, estudem. Estudem. Estudem história, cara. A gente tá num momento também, assim, que... Não sei, cara, é muito sério. Cara, o passado é a chave para entender o que vai acontecer. Para entender o que tá acontecendo, o que vai acontecer. Exato. Estudem história, gente. Pelo amor de Deus. A ciência é muito importante, cara. A ciência faz tetraplégico andar. Exato. Entendeu? E essa pessoa não é a mais importante no Brasil hoje. Não é a mais relevante. A ciência, gente, pelo amor de Deus, estudem. Estudem, porque como o Felipe falou, quem não estuda é vulnerável, é facilmente persuadido, manipulado. Então, não acredita, gente, em qualquer coisa que você vê, pelo amor de Deus, cara. Não tem 32 gramas de proteína a cada 100 gramas de pode até ter. Pode até ter. Né, mas não tem, sei lá, 47 como tinha. Porque tem um valor razoável. Acho que o frango... Eu acho que isso aí é confirmado já, que tem mais que o frango, por exemplo. O frango o bodybuilder usa muito. Então, pô, o catar tem sua função, né? Mas, cara, não tem tudo isso, sabe? A cada 100 gramas... Qual é o tipo de amostragem? Qual é, sabe? Qual o critério? Qual o critério, exatamente os fatores, como é que isso foi analisado e tal. Então... Isso é importante demais. Cariani. Vai ser importante demais, bicho. Fera demais, ele manda muito fera demais. Fera demais. Mas muito obrigado. Demais, né? Demais. O Igor Fina brilha, né? Quando ele... O Igor Fina brilha. Pô, cara, fiquei feliz. Nosso primeiro vídeo no canal Convexo. 55 minutos, deve estar ali, 53 e alguma coisa. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Ajuda a gente nesse projeto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha. Cara, é tão difícil fazer as coisas aqui. Né? A gente tá aqui num domingo. Existe toda uma logística, não é só sentar aqui. Exato. Toda uma preparação e coisas que você precisa abrir mão no dia anterior. Para que você acorde cedo no domingo e tal. A gente não tá chorando like aqui, compartilhamento não, mas... Cara, não, é importante, né? Até para esse vídeo chegar para mais pessoas, para pessoas que gostam desse assunto. Hypa o vídeo. Exato, para as pessoas que gostam, tem acesso, que às vezes nem chega para a pessoa e a pessoa quer esse Ainda assunto. mais começando agora o canal, né? Exato. Então, vamos ver o que o algoritmo vai fazer aí com a gente, onde ele vai colocar, para quem vai recomendar. Então sejam todos muito bem-vindos, né? Somos dois Felipes aqui, abrindo o nosso coração. Exato. Né? Falando conversando, aqui. Fazendo o que a gente faz naturalmente, né, mano?
Então é isso, Filipão. Obrigado. Ó, marca o sininho das notificações aí pra você já receber o aviso quando a gente colocar o vídeo na semana que vem. Deixa sugestão, comenta. O campo dos comentários aqui precisa ser explorado. Sim. Fala sobre isso porque a gente precisa conversar. E se a gente esqueceu de algum ponto que você acha importante, deixa lá. A gente pode trocar uma ideia, isso é legal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu.